Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 20, a partir do versículo 9, que fala assim. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que a gente precisa aprender a dar o primeiro passo, tá? Haverá situações na sua vida e na minha vida, há situações em nossas vidas que a gente já passou com experiência por Deus, a gente já passou com várias experiências com Deus, que comprovou a existência dele na nossa vida, e que haverá situações que primeiro você vai ter que dar o primeiro passo, ok? Você vai ter que ter uma atitude primeiro, inicial, para depois Deus confirmar aquela atitude que você deu. Ou seja, Deus nos ensina através do tempo todo que a gente precisa, antes de tomar qualquer atitude, tomar direcionamento com Ele. Perguntar para Ele direcionamento. Porém, vai existir situações na sua vida que você precisa tomar decisões imediatas. Então, você vai tomar decisões mediante a todo o ensinamento que Deus já passou para você, mediante a intimidade que você tem com Deus. E Ele, perante a você, vai confirmar os seus passos e a decisão que você tomou, ok? Porque você tem uma intimidade com Deus. Aqui na história de Moisés, do capítulo 20 de Números, Moisés já teve experiência suficiente com Deus para saber que ele tinha liberdade para ir lá ter uma atitude em profetizar e sair água da rocha. Ou seja, ele já sabia que aquele bastão aquele bastão que foi escolhido por Deus, que já estava consagrado ao Senhor, se ele tivesse tido atitudes antes de perguntar para Deus o direcionamento e ter tido fé o suficiente de bater na rocha e declarar que ia sair água, ia sair água. É justamente isso que Deus está falando aqui com ele. O povo não teve fé suficiente para acreditar nas promessas de Deus. O povo não teve fé suficiente para acreditar que o que Deus está fazendo com eles ali é uma cura e uma libertação para preparar ele para a terra prometida. E o Moisés, ao mesmo tempo, ele agiu corretamente, ele foi pedir direcionamento para Deus. Porém, existem situações que você já tem a convicção, né, dentro do relacionamento que você tem com Deus, tá? A gente precisa ter coerência do que a gente vai fazer. Mas ele poderia ter pego o bastão, que já é consagrado ao Senhor, e ter batido água na rocha, mesmo sem perguntar o direcionamento para Deus. Muitas das vezes, a gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa verbalizar, a gente precisa profetizar. Se vai acontecer ou não diz respeito a você. Mas se você não tentar fazer, você nunca vai saber se aquilo ali que você fizer, aquela profetização que você fizer em cima de prol de algo que está acontecendo na sua vida, ok? Se você não tentar, você não vai saber. E você sempre... Desculpa. E você sempre vai continuar na sua zona de conforto. Deus está te tirando da sua zona de conforto. Muitas das vezes situações vão se levantar na nossa vida para Deus, é Deus nos testando, é Deus testando a nossa fé, é Deus testando a nossa atitude, é Deus testando a gente o tempo todo. Por quê? Porque vai haver situações que você precisa ter uma atitude imediata e você precisa estar baseado e fortalecido mediante ao seu relacionamento com Deus. Então, seu relacionamento com Deus é necessário estar em dia, é necessário estar... É necessário ter harmonia, é necessário ter o temor, o respeito que você tem por ele. Entende? Para você vir a tomar atitudes que Deus vai comprovar o passo que você deu e a decisão que você deu. Então tenha ousadia. Ousadia com temor ao Senhor. Entende? Não fique esperando acontecer. Não fique esperando Deus nos dar resposta. Você perguntou, não teve resposta. Mas a atitude que você teve, ou a atitude que você quer ter, está trazendo paz no seu coração, tenha atitude.
Entende? Se vai dar certo ou não, você não sabe. Se der certo, é Deus comprovando o seu passo. Se não der certo, é porque não era naquele momento. Entende, gente? Então a gente precisa aprender a depender de Deus, ok? Nosso relacionamento com Deus precisa estar em dia. Porém, a gente também precisa ter ousadia. Porque a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto, ok? A gente tá desenvolvendo na gente amadurecimento. Às vezes a atitude que você vai tomar não condiz com o que Deus tem para você. E você foi lá, tomou a atitude. Porém, você vai ter um ensinamento nessa atitude que você teve. Deus vai te mostrar que não era para você ter feito daquele jeito. Mas mesmo assim, mesmo você errando, você vai estar aprendendo a não fazer de novo, a não cometer o mesmo erro, a não tomar aquela decisão. Entende, gente? Então a gente precisa ter uma ousadia. A gente precisa dar um passo de fé. Entende? Então Deus está te falando aqui, tenha mais ousadia, dê um passo de fé, vá fazer, tente. Porque Ele vai estar vendo todo o entorno de você. Ele vai estar vendo a sua atitude, Ele vai estar vendo que você está exercendo a fé, Ele vai estar vendo que você está aprendendo a profetizar, Ele está vendo que você está aprendendo a confiar, que você está tentando. Então você está desenvolvendo. A palavra, ela precisa ser praticada. A palavra, ela precisa ser desenvolvida. Porque é através da palavra praticada que a gente consegue ter a nossa transformação. Não adianta você saber a teoria e não fazer a prática. Não seja um religioso. O fariseu da Bíblia é aquelas pessoas que sabiam muita teoria, porém não praticavam nada. Elas só sabiam falar da vida dos outros. Entende? Dentro da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia existem assim, gente? Quantas pessoas hoje em dia conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não praticam o que está ali? Não seja você mais um na multidão. Seja você diferente. Tenha ousadia. Tenha atitude de fazer. Se você tem intimidade com Deus, se você se sente seguro, tente. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça, mas você tentou. Entende? Você está praticando o que você está aprendendo. Aqui na história, Moisés podia ter pego o bastão, ter batido na rocha e a água ter saído. Por quê? Porque Moisés foi escolhido por Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele poderia ter feito isso. Ele escolheu o caminho de pedir direcionamento? Escolheu. Está errado? Não. Mas existem situações que precisam ser imediatistas. Entende? E é isso que Deus está nos ensinando aqui. Que a gente precisa, às vezes, ser imediatistas. Se você tem relacionamento com Ele, se você confia nele, se você exerce a sua fé, ali, faça. Se você sentiu paz, né? A gente não sente aquela dúvida, a gente sente aquela paz, aquela tranquilidade de fazer, faça. Nem sempre Deus vai te responder. Entende? E às vezes você pode estar perdendo a oportunidade que Deus está abrindo uma porta para você, ok? Justamente para testar a sua atitude, para testar a sua fé, para testar a sua ousadia. Às vezes Ele vai se manter em silêncio para ver o que você vai decidir. E você, por medo, talvez, não está fazendo. Não deixe o medo dominar você. Não deixa a oposição minar a tua fé. Fale. Vou contra ti pelo poder do nome de Jesus. Davi, quando foi contra o gigante, ele não falou? Vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. E foi lá e derrubou o gigante. Coloca Deus na frente, Jesus na frente e vai. Entende? Vai. Se der certo, ok. Se não der certo, ok também. Se você teve um resultado positivo, ótimo, maravilhoso. Se você não teve um resultado positivo, é porque não era para ser. Porque não era o momento. Entende? Só não desista. Continua. Persevera. Tem ousadia. Tem atitude. Dê o primeiro passo. Deus vai confirmar os teus passos. Deus vai confirmar o que sai da sua boca. Porque você tem intimidade com Ele. Tá bom, gente? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.